uma exposição destaque no Grand Palais do grande artista Ernesto Neto. Isso também é o centro da nossa relação, uma compreensão mútua, uma fascinação pelos artistas, pela criação que permitiram resgatar a cooperação cultural em todas as áreas, cinema, música, patrimônio, uma parceria que começou em 1948. Nós temos a mesma visão do mundo, um humanismo a serviço do progresso. Com o presidente e os ministros, evocamos os diferentes dossiês que nos ocupam e a parceria nossa a serviço dos grandes desafios globais. A crise climática continua gritante, o desaparecimento da biodiversidade continua a ser preocupante. Eu sei que alguns decidiram não falar disso, mas nós estamos convencidos que não só devemos continuar os nossos esforços, como devemos reforçá-los. Eu estarei presente junto ao presidente em Belém, durante a COP30, que organiza, é um encontro importante, porque ela vai remobilizar a comunidade internacional em torno desses objetivos. E quero agradecer-lhe por isso, senhor presidente. E decidimos também que, logo antes da COP30, seria o momento para organizar na Bahia um encontro com nossos colegas do continente africano. 30 anos depois da Cúpula da Terra, é um momento para o Brasil organizar uma nova COP e anunciar e reforçar a nossa atuação em prol da biodiversidade e contra a mudança climática. Dentro de alguns dias, o senhor estará em Nice para a Cúpula dos Oceanos e agradeço-lhe por isso. É um combate indissociável do outro combate. Continuaremos a defender a proteção de 30% das terras e dos mares até 2030 e defenderemos também o plano de ação de Nice em prol dos oceanos. E queria agradecer-lhe por esta mobilização. Somos dois países amazônicos. Compartilhamos a mesma visão sobre as florestas, sumidouros de carbono e este combate contra a mudança climática e em prol da biodiversidade. Então é o combate de Nice a Belém que iremos consolidar durante este ano. E também falamos das nossas relações comerciais que queremos fazer progredir. Eu apresentei a posição da França ao presidente Lula, o que queremos fazer para melhorar o texto atual e compartilhamos a mesma visão de um mundo aberto que respeite o clima e o comércio. E também evocamos as grandes crises internacionais, ainda falaremos disso, a Ucrânia, o Oriente Médio, Oriente Próximo, Haiti e, por fim, evocamos a agenda bilateral. Porque nós temos uma relação intensa que queremos intensificar mais ainda. O Fórum Empresarial de amanhã nos permitirá avançar nesse sentido. E os anúncios que faremos em Nice nos permitirão dar mais conteúdo a essa relação transporte aéreo, marítimo, terrestre, a energia renovável, nuclear civil, minérios críticos. São muitos projetos em que estamos avançando e consolidamos durante essa visita de Estado as nossas relações de defesa. Faremos tudo o que podemos para acompanhar a Marinha Brasileira e continuaremos a avançar sobre os grandes projetos comuns que temos em matéria de helicópteros. Essa parceria estratégica equilibrada que temos também corresponde à intensidade das nossas relações humanas. Na minha visita do ano passado, eu pude visitar o Instituto Pasteur, um dos mais belos exemplos de cooperação científica, e agora temos um projeto de produção de vacinas que corresponde perfeitamente à agenda de soberania sanitária, na qual acreditamos. E essa relação mais estreita também é a relação entre dois países amazônicos. Nós nunca consideramos que o Iapoque devia nos separar. Antes, pelo contrário, em março de 2024, já consolidamos esta parceria em matéria de monitoramento da biodiversidade do clima com o Instituto Conjunto. E essa fronteira, a fronteira mais longa da França com outro país, a fronteira com o Brasil, é a fronteira sobre a qual decidimos reforçar, intensificar o trabalho de cooperação para proteger a floresta, para lutar contra o garimpo ilegal
e o tráfico de seres humanos. Por isso também, durante esta visita de Estado, celebramos um acordo para permitir as isenções de vista e as convenções de transferência de detidos. É uma convenção, um acordo muito esperado pelos dois países, pelos habitantes da Guiana, do Amapá, do Pará, do Amazonas. E estou muito feliz que tenhamos conseguido celebrar este acordo. Em síntese, eis o que discutimos. Bom, nossas discussões vão continuar ao longo do dia. Eu tenho realmente muito orgulho que o presidente Lula seja acolhido sob a cúpula da Academia Francesa para poder se expressar. É um privilégio raro e isso mostra o respeito e admiração que os nossos imortais, os nossos acadêmicos, assim são chamados, têm pelo senhor. E amanhã voltamos a nos encontrar na Imposição e domingo em Mônaco para a cúpula sobre a economia azul e segunda-feira em Nice para a cúpula da UNOC. O Brasil está em casa, na França e nos nossos vizinhos. E eu sei que termina essa visita de Estado em Lyon, na sua última etapa. Obrigado por passar tanto tempo conosco, obrigado pela amizade e queira aceitar mais uma vez a nossa expressão de imensa amizade pelo senhor e pela sua esposa e pelo seu país que tanto amamos. Bem, meus amigos da imprensa, minhas amigas, meu caro presidente Emmanuel Macron, eu quero primeiro lhe agradecer pela boa acolhida à minha delegação. Desta vez eu vim à França numa visita de Estado com a delegação para discutir problemas importantes que merecem parceria e soluções rápidas entre Brasil e França. Viaja comigo, além do meu chanceler Mauro Vieira, o meu ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que tem todo interesse em compartilhar com a França o combate ao garimpo ilegal, sabe, na região da Amazônia, entre Panamá e Guiana. O meu ministro Silvio Corta, que tem todo interesse em reabrir, sabe, discussões e negociações com os franceses na área de portos e aeroportos. Minha companheira Margarete Menezes, que está entusiasmada com essa agenda cultural entre Brasil e França. Nosso querido Alexandre Silveira, ministro da Minas e Energia, que tem muita contribuição para discutir com os empresários que investem em energia no Brasil, e a minha querida companheira Marina Silva, que tem muito a discutir sobre as questões climáticas, desde o cumprimento do Acordo de Paris até a novidade que é o financiamento para que a gente possa atingir as metas determinadas no Acordo de Paris de 1,5 graus. Também o nosso companheiro Márcio, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para discutir e aperfeiçoar a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Além disso, veio um conjunto de deputados, um conjunto de senadores fazer essa viagem comigo. Bem, o presidente Macron recebeu minha comitiva com a hospitalidade que somente um grande amigo pode oferecer. Esta visita de Estado é a primeira que o mandatário brasileiro faz à França em 13 anos. Algumas vertentes do relacionamento bilateral se enfraqueceram neste período, como o diálogo político e o comércio. O primeiro passo para mudar essa realidade foi a visita histórica do presidente Macron ao Brasil no ano passado. Minha presença aqui em Paris consolida essa reaproximação. Não poderia haver dia mais simbólico para realizar esse propósito. Hoje, 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na reunião que tivemos esta manhã, discutimos ampla agenda bilateral. Passamos em revista os avanços na implementação do plano de ação firmado em 2024.
Os mais de 20 instrumentos assinados hoje refletem a diversidade e a densidade da nossa relação. O Brasil desenvolveu com a França importantes projetos bilaterais em áreas de ponta, como o satélite geoestacionário de comunicações e o supercomputador Santos Dumont. O Programa de Desenvolvimento dos Submarinos é a maior iniciativa de cooperação em defesa já empreendido entre os dois países. Seu legado é o de garantir a soberania brasileira sobre o nosso vasto espaço marítimo, além de construir um dos estaleiros mais modernos do mundo em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Queremos lançar uma nova etapa na parceria que trouxe para Itajubá, Minas Gerais, a única fábrica de helicóptero do Hemisfério Sul. Estamos discutindo uma nova encomenda de aeronaves para dotar o governo brasileiro de meios para combater a criminalidade e enfrentar desastres naturais de forma mais eficaz. Como vizinhos que compartilham extensa fronteira amazônica, apostamos nos benefícios da integração. Aqui é importante, presidente Macron, que o povo francês saiba que a maior fronteira da França com qualquer outro país não se dá na Europa. Apesar da França ser um país europeu, se dá com a América do Sul e dentro da América do Sul com o Brasil. E, portanto, eu tenho teimado em dizer que a França deveria ter orgulho de dizer que a maior fronteira dela com qualquer país do mundo é no território amazônico. É importante que o povo francês saiba, sabe, que a França deveria estar para a América do Sul como está para a Europa, porque a França é também sul-americana. Bem, queremos lançar uma nova etapa na parceria que trouxe para Itajubá nossa fábrica de avião, que eu já tive o prazer de visitar, que já produzimos 50 helicópteros lá, e temos condições de atender não apenas uma demanda para as necessidades brasileiras, mas produzir helicópteros para toda a América Latina e América do Sul. Estamos discutindo a nova encomenda de aeronaves, porque o governo brasileiro precisa combater de forma muito eficaz o narcotráfico. Precisa combater com mais eficácia o garimpo ilegal, precisa combater com mais eficácia os madeireiros ilegais e precisa combater com mais eficácia tudo que for ilícito no nosso país. E um território como o Brasil, que tem a floresta que nós temos, não pode se dar ao luxo de não ter a quantidade de helicópteros necessária para que a gente faça o nosso trabalho bem feito. Como vizinhos que compartilham a extensa fronteira amazônica, apostamos nos benefícios da integração. O Centro Franco-Brasileiro da Biodiversidade Amazônica, que reativamos em 2024, vai financiar pesquisas conjuntas ainda este ano. O fim do regime diferenciado de vistos é um pleito de longa data para facilitar o trânsito regular de pessoas entre o Amapá e a Guiana Francesa. Isso promoverá o turismo e o comércio das comunidades transfronteiriças. Integrar também implica coordenar para combater o tráfico, o garimpo ilegal e o desmatamento. Esse é o espírito do acordo assinado hoje pela Polícia Federal e sua contraparte francesa. A luta contra o crime organizado também motiva minha visita à sede da Interpol em Lyon, que pela primeira vez é dirigida por um brasileiro. A organização é chave nos esforços multilaterais para o enfrentamento a ilícitos transnacionais, em especial o narcotráfico e a exploração de crianças e adolescentes. Ressaltei ao presidente Macron que o intercâmbio bilateral não condiz com a envergadura de nossa parceria estratégica. No plano comercial, não é possível que os valores registrados em 2024, 9 bilhões de dólares, sejam inferiores aos observados em 2012. Significa que no comércio nós demos um passo atrás e é preciso agora dar 2 passos à frente, como se estivesse dançando um bom bolero latino-americano.
O evento empresarial que realizaremos amanhã é um passo para corrigir isso e atrair mais investimentos e integrar cadeias produtivas. Portanto, os meus ministros que vão falar amanhã não façam discurso para os brasileiros que estão aqui, façam discurso para os franceses. Portanto, exijam que os tradutores decidam cada palavra que vocês vão falar, porque é muito importante que eles entendam o que nós queremos. Expus ao presidente Macron minha convicção sobre o papel estratégico de parceria entre o Mercosul e a União Europeia. E quero, Macron, afirmar na frente da imprensa brasileira e francesa que eu assumirei a presidência do Mercosul no próximo dia 6. E ao assumir a presidência, o mandato é de 6 meses, eu quero lhe comunicar que não deixarei a presidência do Mercosul sem concluir o acordo com a União Europeia. Portanto, meu caro, abra o seu coração para a possibilidade de fazer esse acordo com a nossa querida, com o nosso querido Mercosul. Esta é a melhor resposta que nossas regiões podem dar diante do cenário de incertezas criado pelo retorno do unilateralismo e protecionismo tarifário. Defender o regime multilateral do clima é outra prioridade compartilhada. A COP30 marca os 10 anos do Acordo de Paris e aproxima França e Brasil no combate ao aquecimento global. Firmamos hoje 2 atos que fortalecerão a cooperação em matéria de hidrogênio de baixo carbono e de descarbonização do setor marítimo. Minha participação na Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano em Nice ressaltará a importância dos mares como reguladores climáticos e fontes de biodiversidade. Os biomas marítimos demandam o mesmo nível de atenção e de compromisso que as florestas tropicais. É chegada a hora de cumprir as promessas que fizemos para o planeta e para as futuras gerações. Até novembro, todos os países deverão apresentar suas novas contribuições nacionalmente determinadas, as famosas NDCs, com meta de redução de emissões de carbono até 2035. O Brasil está comprometido com a redução entre 59% e 67% de emissões, abrangendo todos os gases de efeito estufa e todos os setores da economia. Não é uma tarefa fácil, mas ninguém pediu para a gente assumir essa responsabilidade. Nós assumimos por interesse e compromisso do governo de que, se a gente não tiver uma meta ambiciosa, a gente não trabalha de forma eficaz para concluir aquilo que nós mesmos nos comprometemos. Sem mobilizar 1,3 trilhão de dólares para o enfrentamento da mudança do clima, corremos o risco de criar um apartheid climático. Eu estou lembrado, Macron, porque eu estava na COP15, na Dinamarca, quando os países mais desenvolvidos prometeram uma contribuição financeira de 100 bilhões de dólares para ajudar os países que ainda têm floresta em pé a manter a sua floresta em pé. Porque é importante a gente dizer sempre, que embaixo de cada árvore deve ter um índio, deve ter um indígena, deve ter um pescador, deve ter um extrativista, deve ter um seringueiro, deve ter um pequeno produtor rural. E que é importante a gente garantir a essa gente o direito de se manter na floresta, vivendo com o mínimo de qualidade de vida. Daí porque é preciso que haja os recursos do país desenvolvido. E a França não pode entrar na partilha desse dinheiro por causa da Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa está na parte mais pobre do mundo, mas a França está na parte mais rica do mundo. Então a França não é receptora, a França tem que ser doadora desse dinheiro. É assim que eu compreendo a França. As Nações Unidas completam 80 anos padecendo de grave déficit de legitimidade e eficácia. As guerras da Ucrânia
em Gaza, a situação no Haiti e tantas outras crises esquecidas demonstram que a reforma do Conselho de Segurança da ONU é inadiável. Como disse o presidente Macron recentemente, reconhecer o Estado palestino é um dever moral e uma exigência política de todos os governantes do mundo. O Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a fazê-lo. Todos esses conflitos consomem recursos valiosos para o desenvolvimento. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil no âmbito do G20 no ano passado, que inverte essa lógica e voltar a colocar a vida humana no centro da agenda internacional. Sei que podemos contar com a França. Em 2025, completamos 200 anos de relações bilaterais com um olhar voltado para o futuro. Essa construção conjunta passa pelo aprofundamento dos laços e do intercâmbio entre nossas sociedades. Esse é o propósito da atualização do Acordo de Cooperação Cultural assinada pela minha ministra Margarete Menezes. É também o espírito das centenas de eventos que ocorrem na França e no Brasil desde abril, no âmbito das Jornadas Culturais Cruzadas que o presidente Macron e eu decidimos lançar no ano passado. Caro amigo Macron, esta data também é um triste marco para os que lutam pelo meio ambiente e os povos indígenas. Há 3 anos, Bruno Pereira e Dom Philippe, 2 gigantes na defesa da Amazônia, foram covardemente assassinados. O Brasil e a Unesco decidiram homenageá-los, batizando com seus nomes as bolsas de jornalismo investigativo sobre integridade da informação e mudança do clima. Há 2 semanas, perdemos o genial Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo. Sua câmera retratou o sofrimento dos oprimidos e serviu como a consciência de toda a humanidade. A melhor maneira de honrá-los é garantir que suas lutas não forem em vão e assegurar que permaneceremos firmes na defesa da democracia, da paz e do desenvolvimento sustentável. Meu caro amigo Macron, eu estou convencido que Brasil e França precisam cada vez mais estarem muito juntos para que a gente possa continuar defendendo 3 coisas sagradas: a democracia, o multilateralismo e o livre comércio. Não é possível destruir coisas que foram construídas com muitas forças depois da Segunda Guerra Mundial e tentar voltar ao protecionismo, unilateralismo, sabe? A fraqueza da democracia que estamos vivendo hoje no mundo. É impressionante o crescimento do negacionismo, do radicalismo de extrema-direita, que não reconhece as instituições, que não reconhece a verdade e que estão ganhando espaço no mundo inteiro, combatendo instituições que são a razão pela qual a gente ainda tem a existência do regime democrático nos países. Portanto, defender a democracia não é uma coisa pequena, é uma coisa importante e é possivelmente a coisa mais importante que a gente tem que fazer. E a outra é não permitir o fim do multilateralismo, que a França sabe o que isso significa. Eu sempre digo que a União Europeia, quando ela construiu, sabe, um parlamento, quando ela construiu um banco central, quando ela construiu uma moeda, quando ela construiu as comissões que representam, a União Europeia passa para mim, sabe, uma espécie de patrimônio universal da democracia. E eu acho que é isso que a gente tem que garantir e a gente não pode permitir que em nenhum momento a gente possa vacilar em defesa dessas coisas que são sagradas para a boa sobrevivência da humanidade. Por isso, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Messieurs les présidents, merci. Nous passons désormais aux questions-réponses. Muito obrigado. Agora vamos passar para as perguntas e respostas. Minha pergunta para os 2 presidentes é sobre o conflito na Ucrânia. Queria saber o que foi discutido especificamente sobre esse tema.
como vem a declaração do presidente Trump de que Vladimir Putin pretende se vingar do ataque recente de drones da Ucrânia, e considerando a boa interlocução que o presidente Lula tem com Vladimir Putin, queria saber do presidente Lula se ele acredita que Putin realmente está disposto a buscar um acordo de paz, e do presidente Macron se ele acredita que o Brasil pode desempenhar algum papel na busca desse acordo. Obrigado. Primeiro, a posição do Brasil, ela é por demais conhecida do povo brasileiro e do presidente Macron. O Brasil, desde o começo dessa guerra, se posicionou contra a ocupação territorial, sabe, que a Ucrânia fez, que a Rússia fez no território ucraniano, e ao mesmo tempo o Brasil se posicionou contra a guerra. O Brasil, junto com a China, construíram um documento e uma proposta de 13 países emergentes para discutir um grupo de amigos e tentar encontrar uma solução. Eu, pessoalmente, conversei com o presidente Putin, fui à China depois, conversei com o presidente Xi Jinping, voltei e parei em Moscou e liguei outra vez para o presidente Putin para dizer a ele que era extremamente importante que ele fosse a Istambul participar pessoalmente das negociações, que seria um sinal que ele faria ao mundo de que está interessado na construção da paz. Obviamente que eu respeito que o chefe de Estado toma decisão a partir, sabe, do seu governo, não a partir da minha sugestão. Mas eu queria estar tranquilo com a missão que o Brasil se coloca, de tentar contribuir para que haja paz naqueles dois países, porque a guerra não interessa a ninguém. Agora fiquei preocupado porque a semana passada, quando se começa a discutir a paz, me parece que houve um ataque da Ucrânia a um aeroporto, não sei aonde, na Rússia, e agora estou lendo no boletim que o Trump publicou um e-mail dizendo que conversou, um Twitter, dizendo que conversou com o Putin e que a conversa, sabe, não foi muito boa e que o Putin disse que vai retalhar, sabe, a Ucrânia. Ou seja, as pessoas precisam se dar conta, e eu disse isso pessoalmente ao presidente Putin, de que chegou um momento em que as pessoas já sabem o que vai dar isso. Ou seja, já está mais do que provado a insanidade mental da guerra. A guerra, ela não constrói nada, ela destrói. E uma coisa que destruída, mesmo que você vá reconstruir, a parte mais sagrada que é destruída não volta, que é os seres humanos que morreram. Então eu continuo com essa posição. Eu discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU. Écoutez, sur ce sujet, je pense que les idées simples sont les meilleures Sobre este assunto, eu acho que a melhor orientação são as ideias simples. Há um agressor, a Rússia, um agredido, a Ucrânia. Todos queremos a paz, mas os dois não podem ser tratados em pé de igualdade. Segunda coisa, segundo os fatos, a proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo foi aceita pelo presidente Zelensky em março em Jeddah. Ela continua a ser recusada pelo presidente Putin. Ele iniciou a guerra e ele não quer um cessar-fogo. Terceira coisa, sim, o Brasil tem um papel muito importante a desempenhar. A iniciativa com a China é importante. O presidente acaba de fazer uma defesa do multilateralismo e isso é uma defesa da Carta das Nações Unidas. E queremos que que haja uma defesa da paz, respeitando a Carta das Nações Unidas, respeitando a integridade de um Estado. Ela aconteceu, essa violação da integridade foi causada pela Rússia e não pela Ucrânia. Então, não
podemos nos enganar. Um país violou a Carta das Nações Unidas, infelizmente ele é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas e ele recusa a paz. Embora nós tenhamos conseguido conjuntamente, tenhamos conseguido convencer o presidente Zelensky a aceitar essa proposta de cessar fogo. Vamos continuar a discutir disso com o presidente Lula. Há 10 dias eu discuti longamente com o presidente Xi Jinping para convencê-lo a reiniciar as discussões diplomáticas para convencer o Putin, mas americanos, brasileiros, chineses, indianos, devemos todos fazer pressão sobre a Rússia para que ela ponha um termo a esta guerra, a este conflito, que possa ser negociada uma paz robusta e que a guerra não possa voltar. Bonjour, bom dia. Frédéric Saïs de Radio France. Bom dia, Frédéric Saïs, Rádio France. Senhor presidente Lula, o senhor acaba de falar do seu apoio entusiasta ao acordo Mercosul, UE-Mercosul. O que o senhor pode dizer aos agricultores franceses que, como o senhor sabe, temem uma distorção do mercado? E o senhor Macron, o senhor presidente, diz que o texto era inaceitável tal como está neste momento. Ora, as negociações duram há mais de 20 anos. O que é que o senhor pode dizer ao presidente Lula, que acaba de lhe pedir de abrir o seu coração? Obrigado. Bom, o interesse dos agricultores foi isso mesmo que nós dissemos há pouco. Do ponto de vista estratégico, a França é a favor do comércio livre e equitativo. Somos favoráveis à negociação desses acordos. Eu próprio defendi acordos que nós conseguimos melhorar, aprimorar com o Canadá, por exemplo, que eu citei. Mas, justamente, por serem acordos que permitem baixar as tarifas, eles o fazem de maneira justa. Agora, este acordo, nesse momento estratégico, é bom para muitos setores, mas comporta um risco para os agricultores europeus. Por quê? Porque a Europa, por conta de princípios que o presidente Lula e seu governo compartilham, ele defendeu muito bem, aliás, há pouco, a ecologia, reduzir a emissão de CO2, proteger a biodiversidade. Por essas razões, proibimos aos nossos agricultores utilizarem esses agrotóxicos, por exemplo, respeitar mais o meio ambiente. Mas os países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação. É uma discrepância. Não é uma discrepância de competitividade ou de qualidade, mas é uma discrepância na regulamentação. Como é que eu vou explicar aos agricultores que, no momento em que eu exijo que respeitem as normas, eu abro o mercado para produtos que não respeitam essas normas? Qual vai ser o resultado? O clima não sai beneficiado, vamos matar a nossa agricultura, isso é injusto e não é a visão do presidente Lula. Por isso que eu disse, temos que melhorar, aprimorar o acordo, temos que trabalhar para termos cláusulas de salvaguarda, cláusulas espelho, para que neste setor consigamos dizer. E temos 6 meses, já que o presidente Lula vai assumir a presidência de 6 meses e tem esse entusiasmo. Sim, queremos mais comércio, mas devemos respeitar nossos agricultores e também temos que respeitar a coerência das nossas ambições. Senão, de nada vale a Europa defender o clima, mas valeria fechar a sua indústria, seu comércio, sua agricultura, ela importaria tudo e acabaria com os agricultores que não teriam mais mercado. Então, a conclusão é essa. Temos que aprimorar o texto, ele tem que incluir cláusulas espelho ou medidas de salvaguarda. O que queremos é que haja um protocolo adicional sobre esse setor, dizendo que quando há desestabilizações no mercado que não são justas, podemos introduzir freios. Isso foi feito em outras ocasiões, podemos fazer isso novamente. Isso não tem nada a ver com a defesa estratégica do comércio. Olha, eu acho que não está difícil fazer o acordo. Primeiro porque eu acho que tem uma grande qualidade de boas condições para a gente fazer esse acordo. Mas é importante lembrar que, embora o Brasil esteja se transformando num país produtor de vinho, a gente está trabalhando, facilitando a exportação de vinho francês para o Brasil. Embora o Brasil seja um país produtor de queijo e de laticínios, eu até apresentei o Macron com uma caixa dos melhores queijos brasileiros. Ele não me deu resposta se gostou ou não. Mas a gente não quer competir contra os franceses nisso, a gente vai continuar importando queijo francês.
Embora o Brasil esteja em alguns estados produzindo boa champanhe, a gente ainda não quer proibir a champanhe francesa. Bom, isso é uma demonstração de boa vontade. A segunda coisa que o companheiro Macron pode dizer para os agricultores franceses: pode ter no mundo alguém preocupado com o meio ambiente igual o meu governo, mas não tem ninguém melhor. Pode ter no mundo alguém que tem uma ministra que apanha todo dia da imprensa por tentar cuidar do nosso país e cuidar do clima, mas não tem melhor do que a nossa ministra Marina. E é importante que os agricultores franceses saibam que possivelmente a nossa agricultura seja complementar. Possivelmente. O que não pode, querido companheiro Macron, é um bloqueio, sabe? Vamos colocar eles para conversar com os nossos agricultores. Vamos colocar as nossas cooperativas para discutir com as cooperativas francesas. Vamos trazer eles numa mesa de negociação. Eu tenho certeza que não terá dúvida. E eu queria pedir ao Macron uma coisa muito séria. Não permita que nenhum país europeu coloque dúvida sobre a defesa que o Brasil faz para diminuir o desmatamento no Brasil. Vocês conhecem o território brasileiro, sabem que a gente tem 5 biomas muito importantes e que nós tratamos esses biomas como se estivesse tratando a nossa própria cama. Queremos eles bem cuidados, bem preservados. Agora, é um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não é um território fácil de controlar. Sabe, não é... O meu país tinha sido quase destruído. Só para você ter ideia, quando eu voltei, 15 anos depois para a presidência, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro que preserva, que cuida da preservação ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e tinha 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. Ou seja, 15 anos depois, a gente tinha 700 funcionários a menos. Nós tivemos que reestruturar para a gente poder cuidar disso. E a minha ministra Thalícia, ela tem bem magrinha, dá uma olhada para a Marina, de trabalhar. Ela saiu do Acre, sabe, na Amazônia, para ver se ficava mais robusta lá em Brasília, mas dão tanto trabalho para ela que ela não consegue engordar. Então, isso é de trabalhar, isso é de viajar, isso é de defender, isso é de tentar cuidar de um país que foi descuidado durante muito tempo. Nós pegamos o país numa frase em que a palavra mais ditada no Brasil era: abre as porteiras para o gado passar. E nós queremos que o pessoal seja... O Brasil é o maior produtor de gado do mundo. O Brasil é o segundo produtor de frango, de suíno, de milho, de soja, de cana-de-açúcar, o primeiro de etanol, o primeiro de sucrarejo. O Brasil é tudo isso. Mas todo mundo sabe que se a gente quiser entrar nos mercados europeus, no mercado americano e no mercado outros, a gente tem que ter responsabilidade. Uma coisa é produzir internamente, outra coisa é produzir para fora. E mesmo internamente, eu duvido que haja vigília mais, sabe, importante do que a nossa na questão sanitária. Eu estou vindo aqui na França também para receber o atestado de que o Brasil é um país livre de febre aftosa sem vacina. Eu não estou falando de um país pequeno, estou falando de um país que tem mais de 250 milhões de cabeças de gado. Só para você ter ideia, no estado do Mato Grosso, nós temos 3 milhões de habitantes e 33 milhões de cabeças de gado. E nós sabemos que se o Brasil quer exportar, tem que cuidar, porque ninguém quer comprar nada de má qualidade. E hoje nós temos a verdade que alguns países compram carne brasileira para exportar para outros países. E nós queremos fazer o acordo, porque são 22 trilhões de dólares que estarão no bolso da negociação e 700 milhões de habitantes. Não é pouca coisa esse acordo. E é uma resposta àqueles que não querem mais o multilateralismo. É uma resposta. Nós não queremos voltar ao protecionismo.
nos anos 80 me convenceram de que era preciso ter livre comércio, eu era contra. De que era preciso a globalização, eu era contra. Aí depois que o Brasil entra, agora os que propuseram não querem mais, porque nós ficamos competitivos, porque nós temos condições de competir, isso não vale. Então o que nós queremos é firmar um acordo com a União Europeia. E vou repetir aqui ao meu querido companheiro Macron. Em novembro, ele será presidente da França e eu serei presidente do Brasil. Eu estou dizendo aqui para a imprensa francesa. Eu tenho 6 meses de mandato no Mercosul. E quero dizer aqui que eu deixarei a presidência do Mercosul com o acordo União Europeia e Mercosul firmado. E com o companheiro Macron participando da assinatura para que seja uma boa fotografia. E se precisar, eu venho conversar com os agricultores franceses. Se precisar, eu venho conversar para mostrar para eles que eles vão ganhar com o acordo entre Brasil e Mercosul. Estou convencido, Macron, que eles vão ganhar. Se você quiser, leva um grupo de agricultores para o Brasil, ou eu trago um grupo aqui, vamos sentar numa mesa qualquer aí e conversar. Eu tenho certeza que a gente faz o acordo. É preciso saber quem é que não quer o acordo. Porque se os agricultores brasileiros e franceses conhecerem o que a gente pode vender, o que a gente pode comprar, não há por que negar o acordo. Como eu sou muito otimista, eu vou regressar para o Brasil, certo de que nós vamos fechar o acordo com esse sorriso do Macron. É isso. Eu sou muito otimista, acredito lá em cima e acredito aqui embaixo na nossa força de trabalho. E acredito na parceria Brasil e França. A histórica parceria entre França e Brasil é uma coisa além daquilo que é uma relação normal. Tem muita gente na França que gosta do Brasil, tem muita gente no Brasil que gosta da França, sabe? Então, eu acho que é isso que vai prevalecer. Eu virei outras vezes da França, você vai outras vezes ao Brasil, e nos encontraremos na Amazônia, e na Amazônia poderemos assinar outros acordos entre Brasil e França. Porque é isso que o povo espera, de você e de mim. Ou seja, esse Lula viaja tanto por quê? Sabe? Para passear, não. Eu viajo para fazer negócio, para fazer com que os países em que eu visito cresçam a relação comercial, política e cultural com o meu país. Fico muito feliz, Macron, de ser recebido pela academia. A última autoridade brasileira foi o imperador Dom Pedro em 1800 e não sei quanto. Então eu fico muito lisonjeado. E lisonjeado porque amanhã de manhã eu receberei o título de doutor honoris causa da Universidade de Paris. Uma universidade que tem muito a ver com a história da França. Então eu fico feliz, além de almoçar com você, de jantar com você, junto com a Jângica Brigitte, com os meus companheiros que estão aqui, sabe? E dizer, melhorou a relação Brasil e França. O Brasil nunca mais terá um presidente que se esconde numa cadeira de barbeiro para não receber o presidente Macron. É isso. Bonjour, Monsieur le Président, c'est Méliani, de l'agence Bloomberg. Senhor presidente, agência Bloomberg, onde estão a discussão ao nível europeu sobre as eventuais sanções contra Israel? E se não houver acordo ao nível europeu, será que a França pode contemplar sanções unilaterais contra Israel? Vários países europeus, inclusive alguns que têm elevado o primeiro-ministro Netanyahu, continuam enviando armas a Israel. Muito obrigado. Sur ce sujet, il y a une coordination européenne que se fait entre nos ministres des Affaires étrangères. Há uma coordenação ao nível europeu entre nossos ministros das Relações Exteriores e com os ministros da União Europeia, mas também o ministro britânico, para intensificar a pressão. Os próximos dias vão ser decisivos. Eu prefiro, a esperança é a última que morre, e nós vamos intensificar a pressão junto com os americanos para obter um cessar-fogo, para permitir que as operações humanitárias recomecem, e ao mesmo tempo estamos preparando a conferência de 18 de junho com a Arábia Saudita, que deve abrir o caminho para um mecanismo de reconhecimento da Palestina e um mecanismo de segurança coletiva para toda a região. As discussões continuam e veremos nos próximos
últimos dias, se devemos falar com voz mais grossa e tomar disposições concretas. E não digo mais aqui e agora para não prejudicar a possibilidade para os ministros de celebrar o acordo, de obter resultados e esse cessar-fogo tão importante. Estamos trabalhando em estreita cooperação com os outros países europeus e com os britânicos. Para mim também? Olha, eu sinceramente queria dizer uma coisa importante para vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar no exercício da presidência da República do meu país, é a liberdade de cada país tomar conta do seu destino, de cada país fazer o que bem entender, desde que esse bem entender não ultrapasse os limites do bom senso do ser humano. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. É isso que está acontecendo. E é isso, contra isso, que a humanidade tem que se dignar. É contra isso que a sociedade tem que se dignar. E é contra isso que eu fico exigindo todo dia, estou ficando até um cara muito chato, que eu fico exigindo mudança no Conselho da ONU. A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, o latino-americano. Tem que ter países importantes, como a Alemanha, como o Japão, Por que a Índia está fora? Então eu acho que é o seguinte, é preciso que tenha a mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. É o mínimo de bom senso que a gente pode exigir como humanistas que nós somos. Esses dias nós sofremos com a morte de 2 judeus numa embaixada americana, lá na embaixada de Israel nos Estados Unidos. Mas no mesmo dia, 2 crianças carregando um saco de farinha foram mortas. E não houve a solidariedade que houve aos 2 que foram mortos na embaixada. Ou seja, nós não podemos tratar os palestinos como se eles fossem cidadãos de 2ª categoria ou de 3ª categoria. São seres humanos que querem viver como nós, que querem ter liberdade. O que é que nós estamos defendendo há muito tempo? Só tem uma solução. A gente não pode permitir o discurso do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a faixa de Gaza, o outro diz que quer fazer um hotel, o outro diz que quer fazer uma área de lazer, quando na verdade aquilo é um território que um povo conquistou, depois de muito sacrifício, e que nós precisamos garantir que eles construam em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver. É apenas isso, é o direito de viver. E é importante que as potências mundiais deem logo um basta nisso. Não pode a ONU ficar dizendo de um cessar-fogo e não se respeita o cessar-fogo. Então, gente, ali nós estamos vendo um genocídio na nossa cara todo santo dia. Todo santo dia. Ainda ontem acho que morreram 95 pessoas. Todos inocentes e todos civis. Não tem nenhum chefe do Hamas. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil, é como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa a paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente, o dia que eu perder a capacidade de me dignar, eu não mereço ser dirigente do meu país. Por isso, desculpa.
Monsieur le Président, nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Merci à tous. Muito obrigada a todos.